Nossa disciplina. Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar simbologia, né? Uma simbologia que pode ser aplicada na condução de populações segregantes em programa de melhoramento. Eu já adianto para vocês que a simbologia ela não é consenso entre os melhoristas, né? Mas para a gente ter um padrão na nossa disciplina aqui, nós iremos utilizar a simbologia adotada no livro Aplicações da Genética Quantitativa no Melhoramento de Plantas, né, do professor Magno Antônio Pato Ramalho. Então a gente vai levar em consideração essa simbologia. E aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que essa simbologia que a gente vai utilizar aqui é para plantas autógomas, e para plantas alógomas, essa geração F2 aqui, por exemplo, né, ela é considerada como S0, por exemplo, e assim por diante. Então, só chamando atenção para isso, que a simbologia que nós iremos utilizar aqui é para autógamos, tudo bem? Então, a gente vai partir de um cruzamento biparental, né, onde nós temos o genitor 1 e o genitor 2, né? O resultado desse cruzamento, né, nós obtivemos a primeira geração filial, F1. Nesse caso aí, ainda não há variação, né, se os genitores forem homozigotos. E aí a gente faz essas plantas, como são autógamos, vão se reproduzir por autofecundação, e aí nós vamos obter a população F2. A partir da população F2, aqui nessa aula de hoje, nós iremos ter duas formas de condução possíveis, né? Que isso aí vai implicar na simbologia. Então, dependendo da forma que a gente conduzir, que a gente avançar a população F2, né? Essa geração, nós iremos ter simbologias diferentes. Então, vamos começar pela primeira. Então, aqui, novamente, é F2. Uma possibilidade ao invés de eu selecionar plantas individuais aqui, eu coletar, né, uma amostra representativa dessa população. Né, eu vou na população, retiro a amostra representativa, colho, né, trilho essas sementes aí em conjunto, né, eu coloco elas todas, vamos dizer assim, em bulk, né, todas juntas, e planto na geração seguinte. Se eu fizer isso, eu obtenho, né, ó, se eu selecionar, se eu pegar algumas plantas, né, uma amostra representativa da F2, colher junto, né, debulhar tudo junto ali, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com feijão, e passar para a próxima geração, nós iremos obter a F3, viu, pessoal? Então, e aí se a gente, por exemplo, novamente, né, colher uma amostra representativa da população, né, eu circulei algumas plantas aí, só para a gente saber que a gente está colhendo aí uma amostra representativa. Se eu colher, né, debulhar todas essas vagens aí e plantar na geração seguinte, eu vou obter a F4, né, a simbologia, vocês podem ir observando aí no lado esquerdo, né, F2, F3 e F4. E aí, se eu selecionar plantas individuais agora ó, e plantá-las em linhas, né, então, cada uma dessas plantas aí que eu estou selecionando, se eu não mais, né, debulhar essas plantas juntas, se cada uma dessas plantas virar uma linha, né, uma progênie na geração seguinte, então essa representação agora vai passar não mais como F5, mas agora como F4, indicando, né, que essas plantas aí F4 serão avaliadas aí em F5, né, essa progênie aí F5. Então, nós temos F4, 5, né? Tudo bem? E aí, outra representação que a gente pode ter é o seguinte, se ao invés de eu selecionar plantas, né, individuais dentro da linha aí, dependendo da geração que a gente tiver, a gente já viu, né, que não vai compensar nós fazermos mais a seleção entre plantas dentro da linha. Vamos supor que a gente só selecione algumas linhas, né? Ou seja, multiplique, né, essas linhas. Nesse caso aqui, a gente está selecionando aí 3 dessas linhas, né?
Não estamos selecionando plantas individuais, vamos escolher a linha junto, multiplicar cada linha. Então, nós iremos aí passar para F4,6. Tudo bem, pessoal? Então, só recapitulando, ó, se eu colher uma amostra representativa de F2, passar para a geração seguinte, né? F3. Se eu colher a F3, né? Uma amostra representativa, debulhar em conjunto, passar para a geração seguinte, vamos ter F4. Se eu selecionar plantas individuais e passar na linha, e plantar em uma linha, ao invés de eu ter F5, eu vou ter quem? A representação será F4,5. E se eu não selecionar mais plantas individuais, né, fizer a seleção somente entre linhas aí, ó, eu vou ter F4,6. Tudo bem? Então, essa é a primeira simbologia que a gente vai ter. Agora vamos passar para a próxima simbologia.